Vamos começar a aula de hoje fazendo um pequeno resumo, da videoaula 4, onde tentamos estabelecer uma relação entre a teoria de Piaget e da Emília Ferreira. Então, para Piaget, para que haja aprendizagem, é preciso que o sujeito interaja com o meio para que esta interação provoque, então, desequilíbrios quando estiver em contato com novos conhecimentos. Estes desequilíbrios, então, sofrerão a ação dos processos de assimilação ou acomodação e, então, serão adaptados aos conhecimentos prévios. Portanto, tudo o que aprendemos se relaciona ao que já sabíamos para gerar, modificar ou manter as estruturas pré-existentes. Estas estruturas que já existiam vão, então, evoluindo ou se ampliando, fazendo com que, em momentos distintos da nossa vida, tenhamos formas específicas de pensar sobre a realidade. Então, os dois teóricos concordam que existe um padrão de pensamento lógico e um padrão de pensamento sobre a escrita que vão sendo adquiridos com o decorrer da evolução da criança. Como não há uma clareza absoluta sobre a idade cronológica em que as mudanças podem ocorrer, é correto pensar que existe uma sequência padrão dessas aquisições e que podemos chamar de sequência geral, que vai ocorrer na maioria das crianças. Mas há variação na idade em que elas podem ocorrer, e isso o professor precisa estar atento. Sendo assim, vamos fazer aqui uma linha do tempo, onde poderemos estabelecer uma sequência para a mudança de percepção sobre a escrita, segundo descreve a Emília. Lembrando que a criança chega à escola já tendo contato com materiais escritos, que já tem conhecimentos prévios sobre como percebê-los. O papel da escola é fazê-la avançar neste processo através da percepção e da reflexão. Então, para Emília Ferreira, o primeiro nível de pensamento sobre a escrita é o nível pré-silábico. Como ocorrem muitas mudanças neste período, nós vamos dividi-los em subfases, tá? Então, nós vamos agora para a primeira fase do período pré-silábico, chamado de fase icônica. Neste momento, a criança não sabe que o que se representa no papel são os sons da fala e não as coisas sobre o que se fala. E por isso que no momento que pedimos para ela escrever a palavra bola, por exemplo, ela irá desenhar a bola. Ela usará símbolos ou ícones para representar aquilo que se pediu para ela escrever, ou que ela acha que se escreve, ou o que ela quiser ou desejar escrever. Numa segunda fase, denominada de garatujas, vai ocorrer uma mudança de pensamento quando, ao ver adultos escrevendo, ela percebe que eles não desenham, e sim que eles rabiscam. E então, por imitação, ela irá começar a rabiscar, mas vai usar isso de forma desordenada. Como escrevemos com letra cursiva, ela irá perceber isso e vai tentar seguir a nossa escrita. E aí as garatujas ficarão mais lineares e ordenadas, parecidas com ondulações em formas de E, ou então em sobe e desce, zigue-zague em forma de M, para dizer que que está escrevendo, mas ainda não percebeu que a palavra é um som e que este som pode ser representado pela letra. Então, resumindo, a mudança que ocorre nesta fase é passar de desenhos de figuras para rabiscos lineares, mas sem a percepção da letra e do som. Numa terceira fase, onde a criança provavelmente já vai ter em contato com o ensino sistematizado, ela vai aprender a escrever com as letras do seu nome, porque já vai ter tido contato com o sistema alfabético e o sistema numérico. Como ela já usava rabiscos para escrever, durante esse momento, essa fase, ela irá misturar todo esse conhecimento que ela está adquirindo, os rabiscos com as letras e com os números. Quando ela não souber ou tiver muitas dúvidas a respeito das letras, ela vai inventar letras, que serão chamadas então de pseudo-letras para escrever. Nessa fase, se ela ainda não relaciona letra ao som da fala, ela já está bem perto de fazer isso. E quando ela descobrir, ela vai começar a usar muita letra para escrever.
E é assim que ela entra na fase seguinte, que é a quarta fase chamada de traços contínuos e traços descontínuos. Isso acontece pelo fato da criança ainda não ter regras sobre a quantidade de letras que deve usar para escrever. Então, ela usará muitas letras ou então rabiscos quando não souber escrever, e que denominamos de traços contínuos porque usarão a linha toda do papel ou a folha toda para escrever. A escolha é aleatória e varia entre as letras do próprio nome ou de nomes conhecidos. E se não souber uma letra, ela escreverá rabiscos até o final da linha, até o final do papel. Uma outra situação nesta fase é a criança que usará apenas um símbolo ou uma letra para escrever uma palavra. Elas são chamadas, então, de traços descontínuos. Lembrando que nos dois casos, tanto no contínuo quanto no descontínuo, a criança lê de forma global, as linhas são lineares e para acompanhar a sua leitura, ela usa os dedinhos. Isto vai nos mostrar como ela está pensando sobre o que escreve. Então, o professor deve estimular a criança a dividir as palavras em pedacinhos desde muito cedo. Numa quinta fase, como ela já está tendo contato com a escrita, principalmente do próprio nome, ela vai perceber que o seu nome é sempre escrito da mesma forma e dos coleguinhas também. E aí, Emília denomina esta fase de escrita fixa, porque ela percebeu que as palavras são escritas da mesma forma e não mudam. Esse pensamento a leva a ver que ela não pode escrever com quantas letras quiser, e passa a escrever usando uma quantidade de letras constantes, geralmente, as letras do próprio nome para escrever palavras diferentes. Depois que ela toma conhecimento que existem outras letras, e ela vai passar a usar na sua escrita, mas ainda não corresponde letra-som, mas agora sabe que só se usa letras para escrever e que não precisará usar só as letras do próprio nome. Isso é uma grande evolução nesta fase. Numa sexta fase, denominada de realismo nominal, a criança vai associar o tamanho da letra ou a quantidade de letras ao tamanho do objeto ou das palavras, Objetos ou coisas grandes terão muitas letras ou letras grandes, e se forem pequenos, terão poucas letras ou letras pequenas. Isso ocorre porque a criança não consegue perceber, porque realmente não tem nada a ver, a figura do objeto e o nome dado a ela. Então, portanto, para que ela desprenda do significado, o significado do significante, ela terá que ser estimulada a caracterizar o objeto pelo uso dos sentidos, para formar o significado, e trabalhar com a ideia de que se falarmos por mais tempo uma palavra, ela terá mais letras, e se falarmos por pouco tempo uma palavra, ela terá poucas letras. Isso é um bom indício, uma boa pista para as crianças descobrirem que a figura da coisa é diferente da palavra que a representa. Bom, até aqui nós temos uma primeira fase denominada de icônica, onde a criança acha que escrever e desenhar. Um segundo momento, que é a fase dos rabiscos, porque ela quer escrever imitando o adulto. E num terceiro momento, ela descobriu que se escreve com letras e que qualquer letra serve para escrever. Agora vamos entrar no nível 2 do período pré-silábico, o momento de transição entre o pré-silábico e o silábico. Nesse momento vai surgir algumas hipóteses a respeito da escrita que vão colocar a criança diante de um conflito que vai incomodá-la bastante. A primeira hipótese é que deve existir um número mínimo de letras para que uma palavra possa ser lida ou escrita. Em geral, ela pensa que uma letra só não dá para escrever e que 2 é pouco. Então, ela deve ter no mínimo 2 ou 3. Seguindo esse pensamento, quando pedimos a ela para escrever a palavra pé, ela entrará em conflito e então acrescentará letras para dar conta do problema e poder ler. Se a palavra for grande, ela vai usar uma porção de letras, e se for pequena, não usará menos do que 2. Esta hipótese, Emília denomina de eixo quantitativo, ou seja, o número de letras que a criança usa para escrever.
Outra hipótese é de que é preciso variar as letras numa palavra. Este é o eixo qualitativo. Aqui vamos dar uma parada para explicar uma coisa importante que pode ajudar você, professor, no momento de fazer seu relatório de sondagem da escrita, para determinar o nível corretinho que a criança se encontra. Então vamos lá. Crianças que escrevem palavras com letras diferentes dentro da palavra, mas não entre as palavras, ela estará usando uma variação qualitativa dita intrafigural. Só varia as letras dentro das palavras, mas a quantidade e a variedade fora das palavras não se modifica. Aí vamos dar um exemplo. Você tem aqui escrito ALNI, ALNI, ALNI e ALNI. As mesmas letras na mesma quantidade para representar palavras diferentes. Natália, brigadeiro, refrigerante e bolo. Se ela usar uma variação dentro da palavra e entre as palavras, a variação é dita interfigural. Vejamos um exemplo aqui. No caso, a ordem das letras muda dentro das palavras e entre as palavras, mas a quantidade se mantém. Então, no exemplo mostrado aqui para vocês, ela vai usar as mesmas letras na mesma quantidade, mas em ordem diferente. Então, são os mesmos caracteres, a quantidade é igual, as letras são iguais, só a ordem dentro da palavra que modificou. Com isso, as palavras parecem estar escritas de forma diferente. Quando a criança conseguir escrever diferenciando quanto à quantidade e à variedade das letras, dizemos que a variação é qualitativa mista. Esta atitude da criança aparecerá quando ela entrar em conflito com outra hipótese que ela possui, que é de que letras iguais não podem ficar juntas. Para escrever, por exemplo, a palavra tamanduá, ela, que já está sendo estimulada a pensar na palavra como constituída de pedacinhos, né? Ela vai perceber que se ela usar vogais para escrever as sílabas, por exemplo, as 3 letras As não poderão ficar juntas. Então, ela acrescentará letras à palavra para resolver o problema. Com isso, ela começará a variar o número de letras entre as palavras. Isto vai ser corrigido com a iniciação antecipada, que já deveria ter sido começar, né? Da discriminação auditiva e da consciência fonológica. Vamos deixar um parênteses aqui, e muito importante. Até esta fase pré-silábica, nós temos uma consciência pré-fonológica. Quer dizer, que ainda a criança não estabeleceu uma relação correta entre letra e som. A partir daqui, já a consciência fonológica já estará atuando e a representação do som já poderá estar sendo transferida para as letras. Com isso, então, finalizamos a etapa pré-silábica da psicogênese de Emília Ferreira. Olá, amigos e colegas professores. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos que nós estamos elaborando para vocês até agora. É muito importante para mim poder contribuir com a sua formação e também poder compartilhar o conhecimento, já que a gente tem disponibilidade para ficar aí estudando. Eu agradeço bastante e quero explicar que, por o fato desse primeiro estágio ter sido bastante extenso, com explicações bastante minuciosas, para que você possa fazer uma boa sondagem de escrita, nós vamos deixar os próximos estágios da psicogênese da língua escrita da Emília Ferreira para o nosso próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora e eu espero que você compartilhe se você tiver gostado do conteúdo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.